Amados irmãos, minhas saudações. Sejam bem-vindos ao nosso Conversando com Deus, através da proclamação do Santo Evangelho e a respectiva meditação. Hoje, retirada de Mateus, no capítulo 9, verso 1 ao 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para o outro lado da margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então, alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Caríssimos amigos, meditando este Santo Evangelho de hoje, nessa narrativa do Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus tinha plenos poderes no céu e na terra, inclusive para perdoar os pecados. A missão do Mestre Jesus era reconciliar a humanidade pecadora com o Pai através da purificação da alma de todos, sem exceção. Por isso, Jesus nos perdoa sempre. Por isso ele respondeu a Pedro naquele outro episódio que tem que ser perdoado 7 vezes 70, não apenas 70. Isto fazendo menção que tem que ser perdoado sempre. E Jesus assim procede. Ele nos perdoa sempre. Evidentemente, desde que arrependamos de nossos pecados para aceitar a salvação de Deus. Arrependamos realmente de coração. Aí Ele estará sempre nos perdoando. 7 vezes 70 dá 490 vezes. Evidentemente que é um número simbólico. Jamais alguém vai errar com o outro 490 vezes. É uma metáfora que Jesus fala no outro episódio para explicar, para dar a entender, na sua pedagogia, que nós devemos perdoar sempre, assim como Ele nos perdoa. Jesus nos perdoa sempre quando pecamos e arrependemos. Jesus coloca uma pedra em cima. Pecado de ontem, nós arrependemos, então não tem mais efeito, que Jesus não lembra do pecado de ontem. Ele colocou uma pedra em cima, nós arrependemos. Mas infelizmente nós pecamos de novo. E Jesus, mais uma vez, nos perdoa através do nosso arrependimento.
continuamos a pecar, porque temos fé fraca e somos fracos de espírito. Nós muitas vezes deixamos a carne subjugar o espírito, sobressair ao espírito. Geralmente cometemos os mesmos pecados. Fazemos uma repetição. Jesus vai lá e nos perdoa. A sorte nossa, muito grande, é que Jesus é misericordioso. Jesus não deixa de amar cada um de nós um segundo sequer. Ele cuida de nós durante 24 horas. Ele não dorme. Ele cuida e ama os seus escolhidos. Todos que somos batizados somos escolhidos. Fazemos parte da família de Jesus. Amados irmãos e irmãs, se Deus nos perdoa, por que temos tanta dificuldade para perdoar os outros? Se Jesus nos perdoa sempre, e Ele foi humano também, Deus e homem, e Ele é capaz de perdoar sempre, sem distinção de pessoas, por que nós não conseguimos perdoar o nosso próximo? Vamos seguir o exemplo de Jesus. E como ilustração do Evangelho de hoje, nessa minha explicitação, nessa minha meditação, vamos pegar o exemplo que Jesus perdoou aquela mulher pecadora que os judeus queriam apedrejá-la. A lei deles, se cometesse adultério, teria que apedrejar. Eles queriam apedrejar a Madalena. Vamos pegar como exemplo também o maior exemplo que Jesus deu, um parâmetro perfeito para nós. Foi quando Jesus perdoou seus algozes, daquele sofrimento, daquele martírio no alto da cruz. Nos últimos momentos na cruz, Jesus perdoou os seus carrascos, quando ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que faz. Este é o parâmetro perfeito. Mesmo os algozes torturando Jesus, arrancando dele a última gota de sangue, e ele injustamente, ele justo, que era filho de Deus, era para salvar a humanidade sem cometer nenhum crime. No entanto, Jesus perdoa eles. Se somos cristãos, que quer dizer seguidores de Cristo, colocamos Cristo como prioridade na nossa vida, como cristãos, temos que perdoar sempre, assim como Jesus perdoa as pessoas. Assim como Jesus é compassivo de coração, nós precisamos ser também compassivos. Jesus deu prioridade para curar a alma. Perceberam bem o detalhe desse evangelho de hoje? Jesus cura a alma primeira do paralítico. Primeiro cura a alma e depois curou o corpo, porque ele tinha deficiência física. Mas primeiro ele perdoou os pecados do paralítico. Por que Jesus procedeu assim? Ele podia ter curado a deficiência física dele, mas ele quis dar exemplo para nós que a alma é muito mais importante do que o corpo, para demonstrar a superioridade da alma que deve ser sobre o corpo. Perdoou os pecados daquele pobre homem, justamente para provocar a reação de seus oponentes, aqueles que
conspiravam contra Jesus. Ele perdoou os pecados. Depois mandou que o paralítico andasse, pegasse sua cama e ia para casa. Ele veio para nos curar, fisicamente e espiritualmente. Nós temos que crer, acreditar em milagres. Porque se nós não acreditarmos em milagres, nós não acreditamos em Deus. Nós não acreditamos no Filho de Deus. Jesus, com sua atitude nesse evangelho, demonstrou que, de fato, real, que corroboram que Deus Pai deu a ele todo o poder no céu e na terra. Jesus é capaz de nos salvar, o nosso corpo e, acima de tudo, a nossa alma. Porque este é o desejo do Pai, que todos se salvem, sem exceção. Deus abençoe você.